Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, esse Papo de Basquete. Esse podcast que a gente sempre curte fazer logo após uma rodada do União Corinthians pelo NBB, avaliando os jogos que aconteceram, já fazendo uma perspectiva para os jogos que virão. Hoje a gente tem como convidado aqui técnico de basquetebol, Atos Calderaro, coordenador técnico da Seleção Gaúcha de Basquetebol. Seja bem-vindo, Atos. Boa tarde, Cruxem. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Jaime. Agradeço muito, uma satisfação imensa poder estar aqui no programa. Eu que vos falo, Alexandre Cruxem, comentarista da 107.9, Jogo de Basquete. Jaime Frederich, o nosso repórter de quadra, setorista, que também domina o basquetebol. A gente sempre fala que esse é um bate-papo. São 30 minutos que a gente tenta dissecar, passa rápido pra gente, que a gente é apaixonado pelo basquetebol. Lembrando que esse programa tem o patrocínio de Caterino Chocolate, onde cada detalhe foi pensado para realçar o sabor e a magia do chocolate. Acompanhado de cafés especiais e opções salgadas, oferecemos uma experiência que celebra a essência do chocolate em um ambiente moderno e acolhedor. Caterino, onde o chocolate ganha vida. Bom, pessoal, a gente tem para analisar o jogo de São Paulo e o jogo contra o Paulistano, duas belas vitórias dentro de casa. Antes eu gostaria de abrir um parêntese, né? A gente teve no dia de hoje, terça-feira, 18 de março de 2025, perdemos um dos maiores ídolos do basquete do Brasil, quiçá mundial. Quiçá o maior do Brasil, né? Muita gente fala isso, um dos maiores do Brasil. A gente teve hoje a partida, a boa viagem do Vladimir Marques, o Diabo Loiro, bicampeão mundial, medalha de bronze nas Olimpíadas, técnico de basquetebol, professor de educação física. Eu entrei agora, a filha dele fez um post no Facebook. Inacreditável que esse cara era querido pelos seus alunos, sabe? Então, uma referência, né, no basquetebol. Que fique aí, é meu primeiro contato com o Vladimir Marques, eu tive quando eu fui jogar profissionalmente no Flamengo, em 1985, ele era comentarista da TV Manchete. Então ele ia ao Rio de Janeiro fazer os comentários, né? Nós temos hoje o ginásio do Corinthians, né, paulista, que é em homenagem ao Vladimir. Tem um busto dele também no ginásio. Exato, na entrada do ginásio, bem lembrado. Então, que fiquem as nossas condolências aí e um abraço forte à família. Vamos falar de basquete então? Vamos lá. É o que estamos aqui. São Paulo e União Corinthians São Paulo. Eu acho que já tinha uma perspectiva meio baixa do lado da equipe do São Paulo, né? Perdeu, não dá para dizer de forma categórica, mas o Caxias, que é um time que está lá na parte de baixo da tabela, claro, já vive um bom momento, né, no campeonato, nos últimos... Ganhou do Paulistano. Exato. Calma. Primeiro São Paulo, né? Primeiro São Paulo. O Caxias já havia ganhado do São Paulo na Serra Gaúcha, de forma que o Caxias conseguiu ter controle do jogo praticamente o tempo todo. E tem 4 desfalques, que é basicamente a espinha dorsal do time, né? O Tairone, o Coelho, o Ricardo Fischer e o Vitor Faverani, né? Então, já tinha uma perspectiva que o União Corinthians já teria talvez uma vida um pouco mais fácil na partida. Claro, cada jogo é jogo, né? O jogo é jogado. Mas eu tive a impressão que deu a lógica, né? Pelo que se tinha no papel. O que se tinha no papel se colocou dentro de quadro. O União Corinthians foi mais superior, não tinha mais aquele calorão dentro do ginásio, né? Que nem no último jogo contra o Flamengo, anterior a esse contra o São Paulo. E, cara, o time jogou leve, jogou solto, a bola de 3 caiu, um aproveitamento dentro da linha de 3, né, um arremesso para 2 pontos, dentro do garrafão foi muito bom, né? Então, a gente tem, claro, destaque o Dikembe, que teve a atuação no box score melhor ali, 19 pontos e 14 rebotes. Duplo. Mais um. Exato. Né? Mas, cara, foi todo mundo bem. Todo mundo entrou em quadro e jogou muito bem. Eu acho que é aquela vitória que deu muita moral pro time também. Atos. Eu acho que, como o Jaime falou, era esperada essa vitória, mas não só a vitória, mas para dar confiança mais aos atletas, que é importante você, diante da sua torcida, não só vencer, mas fazer um belo jogo, e foi isso que a equipe do União Corinthians apresentou. Os jogadores, você vê que eles estavam confiantes nas tomadas de decisões deles, e o time embalou, né? Embalou e conseguiu fazer valer o mando de quadra, fazer o favoritismo, né?
Aliás, favoritismo no NBB nunca significa que a equipe favorita vai vencer, né? Isso ou a de casa vai ganhar. Ou a né? de casa vai ganhar. Então, assim, ó, eu acho que tem que dar muito mérito à equipe do União Corinthians, né? Porque eu sempre penso assim, às vezes quando você perde, né? É porque o outro time é melhor, e quando tu ganha, porque o outro time é mais fraco, né? Às vezes tem mas não, o Corinthians está de parabéns aí por essa vitória e os atletas e a comissão técnica conseguiram se impor. Quando o Guerrinha entrou na quadra, eu fiz esse comentário porque eu acompanhei os passos dele na apresentação da equipe. Primeiro entrou a equipe para fazer o alongamento e o Guerrinha entrou na quadra. Aí ele veio caminhando, cabisbaixo, ele passou pela mesa, foi dar um oi assim pela mesa. E o Carlão, que é o nosso árbitro aqui da região e tudo mais, ele é mesário da NBB, né? Deve ter feito a pergunta para ele: e aí, Guerrinha, tudo bem? Cara, ele fez aquele sinal com a mão assim, ó, e fez assim com a cabeça. Como que um técnico... é lógico que tu tem que ir pra a guerra com as armas que tem, né? Nessa situação, tu pode facilmente só dizer, tudo bem de volta, né? Mas eu acho que a situação do São Paulo é tão crítica que ele não tem como não esconder também, às vezes, né? A satisfação. Não. Na realidade, a minha pergunta pro Atos, que eu ia fazer e tu interrompeu, mas eu vou fazer agora, é que como que tu sente, né, e como que tu administra isso profissionalmente quando tu tem a espinha do teu time jogada de lado? Independente que, como eu falei, tu vai ter que ir pra guerra com as armas que tu tem. Mas deve ser uma pancada, não deve? Não, é uma pancada muito grande, até porque primeiro nós estamos falando de NBB, que é uma competição onde não tem jogos fáceis, né? E no caso do São Paulo, foi a espinha mais um pouco, né? Que foi quebrado, né? Então a gente vê que o Guerrinha tá de mãos atadas, ele não tem da onde mais tirar alguma força, assim, alguma arma, né? Digamos assim, né? Então é muito complicado, não só para ele, como para os próprios jogadores, né? Porque os jogadores estão ali, estão dando o seu melhor, mas sabem que estão muito abaixo das demais equipes porque seu time está completamente defasado, então é muito difícil. O que eu achei importante, inclusive a pergunta inicial do Jaime quando foi entrevistar o Rodrigo da Silva, ele meio que pincelou isso, poxa, o time de lá tá quebrado, mas o Rodrigo falou, não, vamos respeitar, vamos jogar contra o São Paulo. Do primeiro momento ao último minuto existiu esse respeito. Porque tu viu na postura dos jogadores. Tem jogador que é rodado, tem jogador que tem cancha e tudo mais, que sabe que aquela bolinha que tá pingando, tá 30 pontos de diferença. Não, peraí, meu amigo, vou dar um tempo, tá calor aqui dentro e tudo mais. Não teve essa postura. E isso foi a resposta que teve no placar. Sabe, a gente não chegou assim porque não quis, porque não deu, se trocou, o Rodrigo se deu o luxo de botar todos os reservas na quadra, botou o Taylor para jogar, que eu achei importantíssimo isso, para dar minutagem, né? Mas deu para ver que brigaram do começo ao fim. E eu falei isso no meu comentário final, é essa visão que te coloca para tu estar brigando entre as primeiras vagas do Campeonato Brasileiro. Não tem vez, pô, tadinho do Jaime, tá com o braço na tipóia, tá mancando. Não me interessa, vou passar por cima, vou atropelar. Com respeito. Nada de fazer jogadinha disso, daquilo, de passar nas costas, de ficar fazendo bola de 3 assim pra torcida. Não, os caras jogaram sério e atropelaram. Eu acho que essa vitória foi bem legal, tirando todos os percalços que o São Paulo teve. Eu acho que, colocando dentro do que você falou, o Corinthians jogou já em ritmo de playoff. Tá? Eu acho que os jogadores respeitaram o jogo, né, como você falou, e jogaram sabendo o que eles queriam construir, né, e a torcida nem se fala, então, que a torcida sempre faz o papel dela, que é maravilhoso, mas isso empolga ainda mais o torcedor quando vê um time jogando nos dois lados da quadra, né, independente da situação que encontra a equipe adversária, mas tu vê um time que brigou na tábua defensiva, nos rebotes, na questão da sua defesa, né, e também no compartilhamento da bola no ataque. Então, acho que tá de parabéns esses 2 jogos que o Corinthians teve em casa, jogou já em ritmo de playoff. E aí a gente teve, nós não, o técnico e os jogadores tiveram 24 horas, o descanso do dia de sábado, no dia de domingo, já podendo visualizar e saber que iriam pegar um pepino enorme de grande em relação ao jogo contra o Paulistano. Aquilo que o Atos falou, né, que o União Corinthians fez uma partida em nível de playoff no sábado,
Já na segunda já foi uma partida estilo de playoff, né? Também acho. Fiz o comentário no final que, para mim, dentro dessa caminhada do Corinthians, foi o jogo mais importante que o Corinthians teve. Por vários fatores. O primeiro, por ter mais de 4 jogadores fazendo 2 dígitos. Segundo, por ter quebrado um paradigma de, em 3 temporadas, nunca ter ganho do Paulistano. 7 jogos sem ganhar do Paulistano. Em estar brigando com o Paulistano, queira ou não queira, por uma vaga por ali. O Paulistano perdeu de Caxias, aí foi parar lá em 12º. Olha só, a gente estava em 5º, eles estavam em 6º. Aí a gente ganhou do São Paulo, pulou para 4º, ou ficou em 5º? Ficou em 5º. Mas eles perderam para o Caxias, foram para 12º. Olha o que seria uma derrota nossa. Então, praticamente brigando por essa vaga com esse time. Né, que eu acredito que vai ser ali Vasco da Gama, Paulistano, Bauru, que a gente vai brigar com essas equipes. E o principal, jogou sério, jogou tendo, sabe, a vontade de ganhar como se estivesse dentro de um playoff. Então, para mim, esse jogo com o Paulistano foi muito bom porque retratou todas essas questões. E principalmente, nós viemos de uma dificuldade que a gente mandou 19 minutos e 30 segundos dos 2 primeiros quartos a gente mandou no jogo. E nos últimos 30 segundos a gente parece que fez assim, desligou a chave. E a gurizada foi lá e mostrou porque que é um dos times mais chatos de se jogar o Paulistano. Cara, tem tanto jogador que me chama a atenção nesse time do Paulistano, né? O Landeira, o Vitinho Brandão, o Brunão também, mais uma vez. O Brunão acabou com a gente no jogo lá em São Paulo, no primeiro turno, né? E porque ele é um pivô que tem muita mobilidade, ele é muito alto também. Eu falei durante a transmissão até que ele não tinha muita técnica, né? Mas eu tava levando em conta do jogo do primeiro turno. Ele é um cara muito brigador, mas no jogo aqui em Santa Cruz ele mostrou muito recurso também, dentro do garrafão, e principalmente quando ele tinha vantagem de altura, né? E, bom, a defesa também dos caras é impressionante, né? O Brunão e o Leandro Cardoso são jogadores altos que têm envergadura enorme também, que ajuda muito na defesa. E, olha, o Corinthians teve aquele momento de apagão dos 30 segundos, né, Cruxem? Que pode custar uma partida, né? Pode custar uma partida. E num playoff dentro de casa. Exatamente. Mas, cara, teve esse momento ali de 2 minutos que dominou o jogo, né? O Johnny pegou a bola embaixo do braço e aí o jogo foi embora. Eu acho que o Paulistano é aquela equipe que ela exige muito do adversário, né? Eu sofri isso, né? Porque primeiro pela sua defesa, pela juventude do seu time. Eles têm como regra sempre o rebote, né? Muita força no rebote, né? E uma defesa sempre pressionada. E às vezes tu acha que não, agora o jogo vai, e quando vê os caras em 2 segundos estão no jogo, eles não param, né? E o Corinthians, ele teve, certo, capacidade de fechar o jogo, né? E aí eu queria dar principalmente mérito ao Johnny Machuca, né? Que soube botar a bola embaixo do braço, como se diz. E eu acho que uma das armas do Corinthians está sendo o jogo de pick and roll, né? Que está tem muita efetividade, e o time como um todo está sabendo se posicionar, se espaçar bem na quadra para achar a melhor oportunidade de abertura de cesta. Então acho que foi um teste muito forte para o Corinthians, e eu acho que estão de parabéns, como a gente falou, porque souberam fechar o jogo, né? Então o time está muito equilibrado, a equipe está ciente do que ela quer, e eu acho que os jogadores estão cada um respeitando o espaço um do outro, né? Que isso é importante, e entendendo que esse momento a bola tem que ficar na mão esse momento a bola tem que chegar na mão desse jogador. Fazendo a leitura coletiva, né? A leitura coletiva. Eu acho que a partir do momento que uma equipe tem uma leitura coletiva e tem jogadores com uma certa qualidade, a vitória sempre vai estar muito próxima. Né? Tu sabe que eu falei isso no meu comentário final, toda decisão que é tomada tem um head coach lá, tem uma comissão técnica que toma. Eu vejo muita preocupação do Rodrigo da Silva quando um jogador faz 2 faltas logo no primeiro quarto. Ele praticamente não coloca esse jogador para jogar no primeiro tempo. É uma opção dele. Eu acho que às vezes tu tira o time do jogador. Eu acho que o próprio Barber e o Lanaras não foram bem nesse jogo, mas não por questão que ele deixou os 2 que estavam com 2 faltas, o primeiro e o segundo quarto no banco. Eu acho que não foram bem porque não estava na noite deles. A noite foi dos outros jogadores. Mas quando eu vi um time um pouco rápido, eu falei, cara, ele não tá conseguindo manter o Dikembe para jogar forte lá embaixo.
botando os caras nas costas, mas não tá compensando na defesa. Os caras são mais rápidos. Será que ele não vai fazer uma leitura diferente? E daqui a pouco ele fez a leitura diferente, que foi botar o Johnny e o Vitinho para jogar junto. Aí a primeira bola do Johnny e do Vitinho foi um fundo bola nosso, que foi lateral, e aí o Vitinho vai cobrar lateral. E o Machuca deu um backdoor no Vitinho, foi embora, e o Vitinho passou a bola na mão do cara do paulistano. Aí eu botei a mão na cabeça e falei, será que não vai dar certo isso? Por engano meu. Porque, na realidade, com o Machuca e com o Vitinho, ambos têm... O Vitinho não foi importante na definição de pontuação, mas o que ele deu de assist... né? E ele se dá o luxo de errar uma que outra bola, ele deu um passe errado, ele deu esse da lateral, que acontece, né? Mas ele está conseguindo entrar no momento que ele está suportando encontrar o melhor jogador, colega dele, na melhor posição. E isso ele cresceu. Eu falei pro Jaime e pro Leandro, esse é o jogador que nós estávamos esperando. Esse é o jogador que já nos deu esse basquetebol. E ele estava preso na sua insegurança, estava preso no seu medo, no seu receio. Cara, ele fez uma jogada que a gente brinca de coast a coast, né? Ele pegou um rebote, ele ele entrou e viu que estava estendido o tapete para ele foi lá dentro e definiu a bandeja. Antigamente, na segunda passada, ele estava botando a bola para fora. Então, esse construir, sim, é importante, porque o Johnny pode ir para a escolta. E aí libera muito a definição dele, né? Agora sim, ele teve 2 jogadas ali de pick and roll saindo, uma de 3 numa hora importantíssima. Fabrício Russo veio muito bem em momentos importantes no segundo quarto. Quando a gente abria 6, 7 pontos, os caras vinham e traziam para 2, 1. E aí apareceu o Fabrício Russo, pumba de 3. Era a nossa válvula de escape no primeiro tempo, né? Foi, no primeiro tempo foi o Fabrício que apareceu e tudo mais. Achei um bom jogo do Fabrício Veríssimo, como sempre, fazendo aquele poste lá embaixo, indo pro pau, buscando a bola, buscando o contato. Não tá naquele cara que estava no primeiro turno, né? Pré-lesão, né? Mas tá vindo num crescimento muito grande, crescendo sabe? De novo. Na parte da defesa, ele tá conseguindo entregar a mesma coisa para mim. Exatamente. Isso já é muito bom. Né? E quando eu achei que o Lanaras fosse estar num bom momento, porque pô, daí nós temos 2 caras muito chato marcando, que é o Veríssimo de um lado e o Lanaras do outro, né? Lanaras não fez um bom jogo. E aí não é porque o cara, nem ele nem o Barber. Acontece. Segundo o Macetão, tem dia que de noite é assim mesmo, né? Tu não consegue. Macetão falava, tem dia que de noite é assim mesmo. Como tem dia que de noite é assim mesmo, Macetão? Não, é que eu não joguei bem e tudo mais. Então, sabe, eu acho que. Agora, também falei que esse jogo foi uma chave principal, porque vocês sabem quais os 3 próximos jogos que nós temos pela frente? Exatamente. Fala pra nós aí, Jaime. Minas no dia 29, Franca no dia 2 e no dia 4 Bauru. Todos fora de casa. E todos fora de casa. Falei que seria, né, se a gente fizer uma leitura a grosso modo, se possível acontecer uma vitória, eu vou jogar foguete e nós vamos cada vez ficar mais. Mas paliativo se vier 3 derrotas dentro de um contexto. Estamos jogando com equipes, o Minas em primeiro lugar, Franca em terceiro lugar e o Bauru vindo com uma fome absurda aí, né? Eu até fazer uma colocação, né? O ruim aqui nós do Sul é que acontece isso, tu sai para jogar 3 jogos fora de casa, né? Sim. Isso aí tu vai pegar, são poucas equipes e 3 jogos dificílimos, né? Poxa. Então, tipo assim, essa ida a Minas teria que ter sido uma outra data que a Liga teria que ter colocado. Faz um jogo isolado, né? Vai lá, joga em Minas e volta para casa e faz mais algum jogo em casa. Depois tu vai jogar lá em São Paulo, ainda mais tendo Bauru e Franca. Então isso aí, o desgaste de viagem, tu sabe, né, que a gente já vivenciou isso. Isso tudo pesa, ainda mais tendo jogos muito pesados. Então a gente fica na expectativa porque tudo pode, o time tem qualidade, tem capacidade de surpreender. Vamos supor, ganhou do Minas, ganhou do... Não será nenhuma surpresa. Exato. Não será nenhuma surpresa, porque pelo que a equipe apresentou nesses 2 últimos jogos, né? E tu colocaste uma coisa muito importante. O Lanaras não estava muito bem, mas apareceu outro. Isso também mostra também a questão do plantel ter sido muito bem montado, porque tu tem armas, né? Tu tem jogadores para rodar e usar, tu tem opções,
né? Eu gosto muito da opção dos dois armadores jogando junto, principalmente quando tu joga com equipes que sobem muito a primeira linha da defesa, então tu consegue ter mais jogadores que controlam a bola. E é importante o Vitinho voltar a pegar essa confiança que tu falou. Ele vai abrir muito outros caminhos, vai facilitar a vida de muitos jogadores. E aí tu pega o Fabrício Russo, que foi a válvula de escape, né? Mas acontece que a defesa está tão concentrada nos outros jogadores que estão produzindo, que quando a bola chega no jogador na posição 4, que tem chute, que nem o Fabrício, ele está praticamente fifado ali, pronto, né? Então, tudo é uma construção de um coletivo, né? Então, eu acho que é achei legal importante, também, né? acho que o Dikembe, dando entrevista pro Jaime, que o Jaime falou, pô, legal que você foi bem no jogo, que você jogou tudo mais. Eu falei, mas eu quero agradecer os meus companheiros. A partida contra o São Paulo ainda. Isso, e eu não faria tudo que eu fiz, duplo novamente, mas se meus... Então, sabe, esse exercício de coletividade eu acho muito importante. Isso está muito bem sendo trabalhado. Diretoria, comissão técnica, os próprios jogadores. Nós tivemos no final do terceiro quarto aquele insight do Johnny Machuca que pick and roll na cabeça de 3 pontos, meteu bola, mas a gente estava 4 pontos atrás, nós buscamos 4 pontos e viramos 3 pontos na frente. Aí foi pro último quarto, e aí eu olho na quadra, Johnny Machuca no banco. E aí eu não entendo, às vezes, né, o que se passa na cabeça do Rodrigo da Silva. Né? E eu me dou o direito de comentar, não para criticar o cara e dizer que o cara é ruim e tudo mais, mas eu não consigo fazer a leitura que ele faz. Pô, o cara simplesmente veio no terceiro quarto, arrasador, continua na quadra. E aí o que aconteceu? O paulistano começou o quarto com uma cravada, né? Tomamos um corte e uma cravada. Aí a gente foi no ataque e errou. Aí eles vieram bola de 3. Aí já tirou os 3 pontos, botou 2, depois acho que foi mais um arremesso que teve. Cara, em 1 minuto ele tinha tirado os 3 pontos de desvantagem e botou 4. Uma corrida de 7-0 que o Jaime falou. Nós somos uma corrida de 7-0. Aí foi pedido um tempo pelo Rodrigo da Silva. E aí eu dei uma olhada e falei, cara, eu não acredito que vou ter que abrir a janela daqui e começar a gritar, cara. Aí voltou o Johnny Machuca. Isso às vezes, né, Atos, pode nos custar uma vitória. E aí eu não sei como que trabalha, acaba... Lógico, pô, a gente tá sentado lá no ar-condicionado, é tranquilo a gente poder Tu fazer... tá, eu tô lá dentro. Mas eu fiz esse comentário, pô, eu não sei qual leitura que o Rodrigo da Silva fez para tirar o Johnny Machuca. Ele não estava cansado, ele não tinha problema de faltas, ele estava num momento excelente estava o momento dele, né? Nós estávamos no quarto, no primeiro e segundo quarto, a gente veio de um aproveitamento pífio de 3 pontos, para depois a gente ir para um terceiro e quarto muito bom, né? A média, acho que depois tem que dar uma olhada aqui, 3 pontos. Ficou ali... 32-10. 30%. É horrível, né? 24-8 paulistano, 33%. Não ficou por ali. Mas no último período foi 8 arremessos tentados e 5 convertidos, né? Poxa, quase 70% de produtividade, né? Então acho que é essa que é a importância da gente ter achado o momento certo. Alguma prognóstico para esses 3 jogos? Antes disso tem o Jogo das Estrelas, né? É verdade, esse final de semana, né? Esse final de semana. E seremos representados, né? Olha, eu preciso destacar, eu te falei depois da transmissão, né, Cruxem? Que o John dos Anjos me falou, né? Eu perguntei pra ele depois do jogo se ele... Assim, no tom de brincadeira, né? John, tu vai acabar pulando uma moto ou um carro, né? No torneio de enterradas. Ele falou assim pra mim, não, vou deixar uma coisa mais básica, vou tentar alguma coisa no estilo Vince Carter. Imagina. Cara, não consegui controlar a risada ali, mas o John, ele tá bem confiante, viu? Ele tá bem confiante. Agora, eu acho legal essa participação, né, Atos? Porque tu já esteve lá na quadra também. Quando o teu time é representado, o patrocinador tá junto, a cidade tá junto, e isso movimenta, né? Exato, né? Nós tivemos uma felicidade no primeiro ano, no segundo ano o Augusto, né? Que ganhou o campeonato de 3 pontos. Perfeito. No primeiro ano teríamos, né? O Gruber representando, né? No primeiro ano nós teríamos o Teichmann. Não era o Gruber, não. O Teichmann seria no de habilidades, eles levaram, mas acabou não indo, e o Gruber, eu não me lembro qual... Eu acho que ele, na verdade, era o Gruber no torneio de habilidades, viu? Então, eu sei que o Teichmann também estava, e o Teichmann não quis ir, isso nem foi nem notificado, né? Mas a questão de ir no Jogo das Estrelas, porque é um evento que vai estar toda a mídia em cima, né? É o evento digo assim, é a festa do basquete do campeonato, o All-Star Game, né? All-Star Game, né? Então, assim, tu ter representatividade lá no evento, pro patrocinador, principalmente, que
que é o que mantém a equipe, é muito importante. A gente teve o Augusto, né, que nem o Atos falou na última temporada, que, cara, na segunda temporada, melhor dizendo, né, que venceu o torneio de 3 pontos, aquilo foi fenomenal. Na última temporada a gente teria o Djokovic, se eu não me engano, no torneio de habilidades, estava lesionado e acabou não indo. E nessa a gente vai ter 2 caras representando o clube, né, o John no torneio de enterradas e o Duane vai estar no principal evento, né, que é efetivamente o jogo das estrelas no time mundo, né. Pode ser que eu esteja enganado e o Diego Puntel me desculpe aí se eu estiver falando besteira, né? Mas eu vejo com uma grande possibilidade pelo número hoje, nós estamos em primeiro lugar de torcida, de média de torcida pela NBB. Eu até já sei do que tu vai falar e eu já vou trazer um retorno aí também. A possibilidade de repente, ou ano que vem, ou no próximo ano, trazer para Santa Cruz. Não tem que trazer. Desde a primeira temporada, eu acho que o Atos vai se lembrar também. A torcida faz uma mobilização muito grande para trazer o All-Star Game, né, o jogo das estrelas para cá. nos 2 dias o ginásio. Eu acho que o ponto principal é o público, né? O atrativo principal é o público. E isso nós temos. Perfeito. Isso nós temos o público, temos uma equipe competitiva, temos toda a estrutura, né? Eu acho que o NBB, o All-Star Game, logo vai ter em Santa Cruz. E tem que tirar um pouquinho do eixo ali também. É muito São Paulo, Rio de Janeiro, Franca. Minas. Cara, eu não reclamo tanto de Franca porque tá levando o basquete para a capital do basquete aqui, né? O All-Star Game. Mas, cara, tira um pouquinho, né, desse centro. Leva para o Nordeste também um pouco. Leva aqui para o Sul também. Não, leva aqui para Santa Cruz. Caxias também tem uma estrutura bem legal, né? Para levar o All-Star Game. Caxias está há muito tempo jogando NBB também. Vai lembrar também que sempre existe um caderno de encargos, né? E essa é a questão, né? Às vezes não é só assim... com certeza tem custos para a equipe que é sede, né? Para a cidade que é. Então... Por exemplo, agora eu sei que tem uma parceria do governo de Minas Gerais com o NBB. Sim. Né? Então, se tem uma parceria do governo é porque tem os custos financeiros, né? Imagina, eu não falo só arbitragem, porque o jogo não se resume só no jogo das estrelas. Tem o dia anterior, tem algumas movimentações que eles fazem filantrópicas, ações e tudo mais. Eu não sei de quem é a responsabilidade, se é da NBB, das passagens e tudo mais, mas tem hotel para esse pessoal todo, tem alimentação, tem arbitragem, tem o pessoal... um evento desse requer um staff absurdamente grande. Mas a arbitragem, a gente vai querer o All-Star Game aqui de Santa Cruz. O melhor do melhor, o creme de la creme da arbitragem de Santa Cruz. A gente vai querer o Padilha apitando, o Carlão apitando. Né? O Carlão Padilha. Um abraço. Então tá, gente, é isso aí. O meu querido, a nossa Marlene Matos, lá o Expedito, não me deu o sinal de quanto tempo falta, mas eu acho que a gente já deve ter estourado aí. Faltam 2 minutos, olha que loucura. Dá pra talvez falar um pouquinho do jogo, né? Dos próximos 3 jogos, talvez. Qual o teu palpite, então, para ter jogos fora de casa? Cara, palpite para mim seria contar com uma vitória contra o Bauru, né? Bingo. Também compactuo com isso. Mas, cara, eu tô com o sentimento que a gente vai aprontar em Minas. Em Minas. A gente já quebrou alguns tabus essa temporada de times que a gente não ganhava. O paulistano, né? Efetivamente foi o último. A gente não tinha ganhado do Pinheiros também até essa temporada. São Paulo lá dentro. São Paulo também lá. Então, cara, eu acho que eu tô prevendo aí. O Minas é o último time que o União Corinthians ainda não venceu desde sua volta na elite do basquete. Eu vejo o Minas no patamar lá em cima. Também vejo o Flamengo no patamar lá em cima também. Mas o jogo contra o Flamengo aqui teve vários percalços que fizeram a gente... Em primeiro lugar, o calor para ambas as equipes. Depois, uma diferença de 18 pontos que foi tirada, que quase custou a derrota para o Flamengo. Então, assim, tem condições. É que eu vejo os líderes do campeonato desse ano do NBB muito mais sujeitos a falhas do que nas outras temporadas. Exato. Né? O Franca, nas últimas temporadas, era imbatível. A gente não fala isso a mesma coisa nessa temporada. Não. E eu não vejo o Minas também como esse time assim, indiscutível também, o líder do campeonato e o claro favorito ao título. O Franca era imbatível até vir aqui, né? Convite que essa vitória tem que deixar na conta, né? Muito bem. Mas eu acho que a gente ganha lá em Minas. Estou confiante porque o time está leve nesses 2 jogos. Quando eu digo leve, o time está consciente. E feliz no vestiário. Está feliz e tem qualidade, tem experiência. Então, acho que dá para buscar uma vitória lá em Minas. Eu apostaria em Minas e Bauru.
né? E aí sim estaria bem encaminhado. Veja bem, a gente nem está falando nos playoffs, tá, né? Está falando em uma colocação Top 4. Top 4 para estar bem encaminhado nos playoffs. Exatamente. Vamos lá, vamos torcer, né? Dando a notícia também que nós temos um novo presidente da Federação Gaúcha de Basquetebol, ele, Antônio Krebs Júnior, Antônio Fernando Krebs Júnior, famoso Pitu, com a vice-presidência do Mauro Dreyer, o Maurinho. Então, pessoas do basquete, pessoas que têm um contato forte com o Atos, com o Diego, com outros técnicos aqui de Santa Cruz do Sul. Tem o Rodolfo, que faz um trabalho feminino também. Então, desejar sucesso a esse pessoal. Presenteando o nosso convidado com o mimo do Caterino Chocolate. Atos, faça bom uso. Obrigado. E te agradecemos aí a presença. Eu que agradeço, Cristian, e parabéns pelo espaço. Eu acho que vocês estão divulgando muito o basquete da nossa cidade aí e que tenha cada vez mais sucesso. Fique ligado nas nossas redes sociais para conferir Crônicas do Garrafão. Amanhã já iremos gravar próximas entrevistas e o próximo Papo de Basquetebol. Ok, pessoal? Um abraço.